Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o mês de outubro. Nesse dia 1º de outubro, estamos celebrando Santa Teresinha do Menino Jesus, Virgem e Doutora da Igreja. Teresa nasceu em 1873, morreu em 1897. Entrou no Carmelo de Lisieux aos 15 anos de idade. Descobriu nos traços da espiritualidade carmelitana a sua pequena via da infância espiritual, inspirada na simplicidade e na humilde confiança no amor misericordioso do Pai. Estimulada pela vocação contemplativa a estar no coração da Igreja, abriu-se ao ideal missionário, oferecendo a Deus sua caminhada diária, feita de fidelidade e de silêncio e alegre doação nas intenções dos pregadores do Evangelho. Amados e amadas de Deus, é uma santa que teve a Igreja no coração. Ela descobre a sua vocação. No coração da Igreja eu serei o amor. E a mulher que amou a todos, amou os pecadores, rezou pelos missionários, é a mulher que tinha o desejo de que o Evangelho verdadeiramente fizesse história na vida dos homens e das mulheres. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 10 do Evangelho de São Lucas, dos versículos 17 a 24. Naquele tempo, 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras, escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Amados e amadas de Deus, Jesus tinha enviado os discípulos. Agora os 72 voltam contentes. 72 significa que toda a igreja que é enviada em missão, toda a igreja que é chamada a ser missionária, todo católico que é chamado a ser missionário. E os discípulos voltam contentes dizendo: Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. Amados e amadas de Deus, é o nome de Jesus. Nome quer dizer a pessoa. Os discípulos agiram em nome de Jesus, na pessoa de Jesus. E no agir na pessoa de Jesus, até os demônios os obedecia. E Jesus então responde para os discípulos: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei poder de pisar em cima de cobras, escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer o mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos os obedecem. Ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Amados e amadas de Deus, é a autoridade sua que Jesus deu aos discípulos. Os discípulos levam adiante a autoridade de Jesus, por isso os sinais que eles realizam. Mas Jesus diz que os discípulos devem se alegrar por quê? Devem se alegrar porque vossos nomes estão escritos no céu. Nome escrito no céu quer dizer a salvação. Devem se alegrar porque a recompensa deles será a salvação eterna, junto com o mistério santo de Deus. Vossos nomes estão escritos no céu. E agora Jesus exulta no Espírito. Amados e amadas de Deus, Jesus, guiado pelo Espírito, exulta no Espírito e louva o Pai. Louva o Pai porque os mistérios do reino estão sendo revelados aos pequeninos.
porque os mistérios do reino foram escondidos aos inteligentes, aos sábios, mas foram revelados aos pequeninos. O pequenino é aquele, aquela que não tem grande riqueza, não tem nada, vive da simplicidade e Deus mesmo é a sua grande riqueza. E Jesus continua louvando o Pai. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. E agora ele diz que tudo foi entregue pelo Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Amados e amadas de Deus, é o conhecimento eterno entre Pai e Filho. O Pai conhece o Filho, porque o Filho foi gerado dele, e é o Filho eterno. O Filho conhece o Pai, e o Filho é aquele que revela o Pai para nós. O Filho é aquele que nos faz entrar no mistério do Pai. Jesus agora volta para os discípulos e diz: felizes os olhos que veem o que vós vedes. Amados e amadas de Deus, os discípulos estão vendo a presença do Filho de Deus no meio dos homens, por isso são felizes. Os discípulos estão seguindo Jesus e por isso são felizes. E Jesus diz que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo, quer dizer, quiseram ver o dia do Filho do Homem e não viram. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não ouviram. Quiseram ouvir a pregação do enviado de Deus, do Messias, de Jesus, e não ouviram. E os discípulos estão vendo, estão ouvindo. Amados e amadas de Deus, que esse Evangelho nos ajude a perceber que hoje a missão também é obra nossa, principalmente nesse dia em que estamos celebrando Santa Teresinha. A missão é obra minha, é obra sua, é obra nossa. Todo católico é missionário, todo católico é chamado a se comprometer verdadeiramente com o anúncio e com o testemunho de Jesus Cristo. Que Santa Teresinha nos ajude nesse caminho. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Santa Teresinha, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.